estoy cansado de la casta política que día a día nos está robando el futuro. Hay algunos que dicen que soy peligroso. Sí, soy peligroso. Soy peligroso para la casta política. ¿Saben por quê? Porque comigo se acabou la joda de los privilegios. A Argentina tem tudo o que você desejaria em um país, mas nos últimos 80 anos tem sido um caso perdido. Ela já deu calote em sua dívida inúmeras vezes e a hiperinflação é uma constante, levando a múltiplas desvalorizações cambiais. Essas crises refletem sua história de liderança política equivocada, corrupção e oportunidades desperdiçadas. A Argentina possui algumas das terras agrícolas mais férteis do planeta. É totalmente independente energeticamente, com recursos abundantes como petróleo, gás natural, energia solar e eólica. Então, por que as coisas mudariam nas próximas décadas? Bem, as gerações de políticas econômicas corruptas e clientelistas podem estar chegando ao fim. Em dezembro de 2023, a Argentina elegeu Javier Milei como seu novo presidente. O economista de carreira tem um plano para colocar a economia argentina de volta aos trilhos, que é tão audacioso quanto o seu penteado. No início de 2024, os níveis de pobreza na Argentina atingiram o mais alto em 20 anos, 57%. Há muito trabalho a ser feito, mas esta também é uma das aventuras mais emocionantes e de alto potencial da história econômica moderna. O que vamos abordar é como a Argentina chegou a esse caos econômico, qual é o plano de Milei para tirar o país desta situação e qual é a enorme recompensa que poderia estar esperando por eles nos próximos anos. Essas e tantas outras perguntas é o que tentamos responder nesse canal, então não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir nesta plataforma, para que assim você possa ser o protagonista em qualquer conversa. Sem mais enrolação, voltamos ao vídeo. A Argentina foi uma das nações mais ricas do mundo na década de 1910, mais rica do que a França, em pé de igualdade com os Estados Unidos e o Reino Unido. Durante esse período, a economia argentina estava em alta devido às suas exportações agrícolas, que se beneficiavam da demanda global por carne bovina e grãos. O PIB per capita do país era um dos mais altos do mundo, porém, os conflitos da Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão de 1929 atrapalharam o boom econômico argentino, reduzindo suas exportações e atrapalhando os planos da dívida estruturados com base nestas exportações. As 3 décadas seguintes foram marcadas por golpes militares e um modelo econômico incrivelmente prejudicial, chamado peronismo, após o militar Juan Domingo Perón assumir o poder. O modelo de governo descuidado de Perón mesclava o pior do socialismo e do fascismo, com ferrovias, companhias aéreas, comércio exterior e outras indústrias sendo nacionalizadas e mal administradas. O peronismo se tornaria um pilar da política argentina pelos próximos 50 anos, assim como a inflação crônica e as crises da dívida. A Argentina deu calote em sua dívida em 1982 e enfrentou uma profunda recessão no final dos anos 80. Déficits fiscais financiados pela impressão de dinheiro levaram à hiperinflação em 2001. O desarranjo financeiro novamente levou a um desemprego em massa, distúrbios sociais generalizados, uma crise bancária e o que na época era o maior calote da dívida soberana da história. Mas os líderes argentinos falharam em aprender a lição. Na década de 2010, altos gastos do governo, controles de preços e restrições ao acesso à moeda estrangeira novamente desencadearam alta inflação que só poderia ser controlada por meio de rigorosos controles cambiais. Em 2018, o governo buscou assistência do Fundo Monetário Internacional, entrando em um acordo de empréstimo de 57 bilhões, o maior da história do FMI. Até 2023, os argentinos haviam tido o suficiente e procuraram um novo líder para mudar a história do país. Encontraram na forma de um economista inflamado com uma visão muito diferente para o futuro. Após a sua eleição, Javier Milei não perdeu tempo em implementar grandes mudanças. Sua equipe executiva emitiu um decreto de desregulamentação em face de uma inflação de 20% ao mês. Líderes anteriores propuseram soluções de curto prazo, mas Milei preferiu abordar a causa raiz. Seu decreto de desregulamentação tinha numerosas mudanças substanciais, destinada a habilitar economias de mercado e reduzir os controles cambiais. Contratos de aluguel agora poderiam ser concluídos em qualquer moeda estrangeira, e os juízes
são proibidos de converter o preço em pesos argentinos. Dívidas precisam ser liquidadas na mesma moeda. Milei também encerrou os controles de exportação, as cotas de exportação e a regulamentação dos preços ao consumidor para liberar as empresas para o comércio. Sua política de céus abertos abriu a Argentina para empresas aéreas de todo o mundo. Governos anteriores protegiam as companhias aéreas nacionais, levando a ineficiência e prejuízos milionários. O decreto também encerrou os limites de preço nos planos de saúde e permitiu a venda de medicamentos genéricos como aspirina fora das farmácias. Milei tem um mandato de 4 anos, então devemos esperar que essas mudanças se mantenham nos próximos anos. Alguns de seus planos mais ousados exigem aprovação legislativa. Antes de prosseguirmos, é importante explicar o enorme potencial esperando para ser explorado na Argentina. Sua geografia pode ser a segunda melhor do mundo, depois dos Estados Unidos. A Argentina tem terras aráveis sem necessidade de irrigação, que podem alimentar a população argentina e ainda deixar excedentes. Países com insegurança alimentar pagarão felizmente por esse excedente. Por exemplo, a China, que hoje é responsável sozinha por cerca de 20% das exportações agrícolas brasileiras. E quanto à energia? Bem, já é o terceiro maior produtor de xisto no mundo inteiro. No meio do século XX, era um exportador significativo de petróleo e gás. Além disso, uma vez que construa a infraestrutura, poderia ser um dos 10 maiores produtores de energia solar e eólica do mundo. Você acredita que este bilhete de loteria foi desperdiçado nos últimos 100 anos? Isso prova que a geografia não garante os resultados de um país. Mas voltamos à salvação da Argentina. Quando uma economia é tão mal administrada por gerações, os meios de comprar votos, enriquecer políticos e roubar pessoas comuns tornam-se institucionalizados. O governo não é um barco a motor que pode ser facilmente virado. É um navio de cruzeiro com pouca manobra. Então, o plano de Milei é desmontar o navio de cruzeiro que se tornou brutalmente caro de se manter. Na visão de Milei, isso significa eliminar 11 dos 19 ministérios do governo na Argentina. 55% de todos os trabalhadores registrados são funcionários do governo. Algumas províncias chegam a 70%. Isso é notavelmente alto ao comparar com médias regional e global. O emprego no setor público na América Latina é, em média, apenas 12%. E nos Estados Unidos também é esse número de 12%. Então, onde as pessoas devem trabalhar se esses ministérios forem fechados? Bem, para começar, muitas das indústrias nacionalizadas possuem planos de serem privatizadas. Após a crise financeira, a Grécia privatizou diversos ativos estatais como parte de seus acordos de resgate com a União Europeia e o FMI. Isso incluiu a privatização de portos, aeroportos e da loteria estatal. A venda do porto de Pireu para a Corporação de Transporte Marítimo da China é um exemplo proeminente. Como parte da visão de 2030, a Arábia Saudita iniciou planos para privatizar alguns setores anteriormente controlados pelo Estado, incluindo utilidades e aeroportos. Esse pode ser um dos caminhos adotados pelo governo argentino, mas para tudo isso acontecer, Milei precisará da aprovação legislativa. E como muitos funcionários públicos usam essas indústrias nacionalizadas para ganhar favores, eles lutarão contra isso com unhas e dentes. Um deputado do Congresso argentino decidiu se enterrar vivo em protesto, mas como um bom burocrata governamental, ele não terminou o trabalho. Enquanto Milei espera para que seus projetos sejam aprovados pelo legislativo, ele cortou o financiamento discricionários para as províncias em 98%, pediu outros 15 bilhões em empréstimos para o FMI para que taxas de câmbio possam ser unificadas e assim ele possa acelerar a dolarização da economia. Mas o que isso significa? Bem, administrações anteriores do governo argentino estabeleceram uma taxa oficial de conversão de pesos argentinos para dólares americanos, mas há uma existência de um mercado paralelo de dólares, onde a verdadeira diferença de valor entre o peso argentino e o dólar americano é descoberta por meio de forças de mercado. A existência de uma diferença de 30% entre as taxas indicam falta de confiança na taxa oficial de câmbio e em suas políticas econômicas. Ao advogar pela unificação das taxas de câmbio, Milei está buscando eliminar essa discrepância, visando uma única taxa de câmbio aceita pelo mercado. Isso trará a dolarização para a Argentina mais rapidamente. Imagine como seria difícil administrar um pequeno negócio em um ambiente onde a mesma moeda flutua entre múltiplas valorações dependendo de onde você a troca. Você pode ver por que, sob a administração
administração anteriores, o empreendedorismo e os pequenos negócios sofreram tanto. O plano de Milley não é impor a dolarização por lei, mas simplesmente torná-la possível através do livre mercado. Empresas que comercializam internacionalmente poderão precificar seus produtos e serviços em dólares americanos em todo o quadro. Exemplos disso são o Equador e El Salvador, que adotaram o dólar americano no início dos anos 2000 para combater a inflação, estabilizar suas economias e atrair investimentos estrangeiros. Em janeiro de 2024, a Argentina viu seu primeiro superávit em mais de 12 anos. A privatização e a dolarização também ajudam a eliminar a corrupção. Milley afirma que os políticos argentinos, por meio de corrupção, roubam 5 pontos do PIB do povo argentino. Provavelmente, a dolarização também colocaria a Argentina em uma posição para se alinhar mais com um bloco comercial liderado pelos Estados Unidos no futuro e se distanciar da China, o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Se a economia argentina começar a prosperar, todas as apostas estão canceladas. Ela tem os recursos naturais e o ambiente de segurança para manter seus ativos em um mundo que parece cada vez mais desmoronando. Ela ganhará os anos 2030 se puder se livrar do peronismo e se tornar uma exportadora de energia e desempenhar um papel no fornecimento de bens agrícolas para um mundo cada vez mais faminto.